hoje o título da palavra é A Grande Perda. Perdão é exatamente igual perda. Vocês vão entender. Mas eu comecei a me questionar muito isso daí. Falei, mas espera aí, como que eu sei se eu realmente perdoei uma pessoa ou perdoei uma situação? Eu quero ter certeza disso para não perder minha salvação lá na frente. E foi onde eu comecei a questionar. E aí eu fui ler o que o pastor tinha pregado, e na palavra de Atos 7, de 54 a 60, ele fala de 8 características de pessoas que não perdoaram, e 8 características de pessoas que perdoaram. E aí me ajudou, porque nessas características eu consegui entender aquelas pessoas que eu perdoei, ou aquelas pessoas que eu ainda preciso perdoar. Isso me ajudou. E no final do culto da noite, 2 pessoas me procuraram, me questionando da mesma forma. E aí depois eu perguntei para umas outras pessoas também, eu fiz essa pergunta, se elas sabiam, se realmente já tinham perdoado, se tinham que perdoar, os mesmos questionamentos que eu tinha, e as pessoas também tinham dúvida. Falei assim, então é de Deus, eu vou pregar essas características que vai nos ajudar a refletir, a pensar, se realmente eu estou fazendo a coisa certa, ou se eu vou perder minha salvação por causa de não liberar um perdão. Então, antes assim, a palavra já começou, tá, irmãos? Vai pegando, porque eu vou fazer uma ilustração agora, antes de entrar na palavra, até para vocês entenderem melhor o conflito que eu estava, e de repente vai ajudar vocês. Eu acho que pelo menos para mim, eu lendo e vendo, eu consigo aprender melhor. Então, eu vou pedir a ajuda de 2 pessoas aqui. Eu vou pedir aqui o pastor Diego, pode ser o Beto, pode vir, Beto, já que vem aqui, vem com a gente. Eu vou pedir para o Beto ficar aqui, ó. Beto, você vai ser o perdão, e o pastor Diego, nós vamos promover ele a Deus. Amém. Vem cá, você vai ficar aqui nessa pontinha aqui, ó. Ele vai ficar aqui, ó. Mas antes de eu falar isso, antes de fazer a ilustração, eu queria dizer que perdão, ela é uma decisão, é um processo. Primeiro a gente tem que decidir, depois ele é um processo, que pode ser rápido, lento, não importa a situação, não importa a pessoa, mas é um processo, e a gente tem que decidir pedir perdão, porque como a gente leu, como eu citei, né, em Mateus 6:12 até o 15, ele fala, se recusarmos a perdoar, estaremos recusando receber o perdão de Deus. Então uma decisão, na verdade é um mandamento, porque a diferença na Bíblia é que perdão não é um sentimento, o perdão é uma ordem, um mandamento para todo o cristão. Então a gente não pode brincar com isso não. Então quando eu falei dessa ilustração, é aquilo que eu falei para vocês, eu estava em conflito, eu não sabia para quem que eu tinha que pedir perdão, o que eu tinha que fazer. Então eu vou fazer essa ilustração que eu acho que vai dar para entender melhor. Então aqui está o Beto, e é só uma ilustração, tá, Beto? Então nós tivemos um conflito, tivemos uma situação, e eu pedi perdão para o Beto, e continuei a minha caminhada com Cristo. Então vou contar aqui um pouco da minha história, tá? Então continuei pregando as palavras de oferta, continuei subindo no altar pegando a palavra de Deus, continuei ministrando os homens ao máximo, ministrando aos casados para sempre, ajudando na manutenção da igreja, ministrando o curso de batismo, estando em todos os propósitos aqui da igreja, orando 3 anos, aí às 5 horas da manhã, 3 anos direto aqui orando, sem falhar nenhum dia. Então minha caminhada com Cristo está exemplar. Mas como aquele jovem rico chegou na presença de Jesus, e ele perdeu a salvação dele porque ele não quis, nunca vendeu o que ele tinha. E o perdão é a mesma coisa. O que acontece? Eu cheguei na porta estreita. Até aqui, nessa minha caminhada, Jesus, ele é meu advogado, porque Jesus, ele é amor, mas também é justiça. E neste momento que eu cheguei aqui,
Jesus agora não é mais o meu advogado, ele é o juiz. Então o que acontece? Se a palavra de Deus fala que se eu não perdoar, ele não tem como me perdoar, então eu não vou entrar nessa porta estreita, eu não vou estar com Jesus. E agora? Jesus fala para mim, você não vai entrar porque você não perdoou. Mas onde que eu não perdoei? E agora? Será que foi lá atrás que eu não deixei de perdoar? Será que foi no meio do caminho? O que fazer agora? Será que dá tempo de eu voltar até lá no Beto e realmente pedir perdão de todo o meu coração? Será que vai dar tempo de eu voltar aqui? Será que no meio do caminho Jesus já não voltou? Então isso é muito perigoso. Então eu quis mostrar essa ilustração para vocês entenderem que quando aconteceu uma situação de eu pedir um perdão, eu faço na hora. Não dê nenhum passo para frente antes de resolver a situação que você deixou lá atrás. Porque se você der mais um passo, depois mais um passo, mesmo que você esteja fazendo todas as coisas certas, e deixou alguma coisa para trás, quando chegar lá na frente você pode perder a sua salvação. Então quando tiver que resolver uma coisa, seja perdão, seja o que for, resolva na hora. Olhe nos olhos, peça perdão, porque perdão é um mandamento de Deus. Para que a gente possa resolver nossa situação. Deus, ele fala que ele ama o pecador e odeia o pecado. Então independente do que o Beto fez para mim, se ele está certo ou errado, eu tenho que perdoar ele. E o perdão, irmãos, como eu ouço muita gente falar que perdão é esquecer, mas não é esquecer. Por quê? Quando a gente tem algum problema, dependente do que o Beto fez para mim, eu vou lembrar, até em detalhes do que ele fez para mim, do que ele falou, mas eu também vou lembrar que eu pedi perdão para ele. Isso vai me trazer paz no coração. Então eu vou lembrar do que ele fez, mas não vai mais me machucar. Obrigado, Beto. Obrigado, pastor Diego. Eu vou contar um testemunho para vocês do que é perdão. E eu nem sabia, mas quando o pastor agora pregou domingo, eu falei, caramba, então eu pratiquei perdão. Há uns 10 anos atrás, um casal da igreja resolveu sair da igreja. E no meio da igreja, pegou ele e a minha esposa. E aquela mulher acabou comigo, falou um monte de coisa. A única coisa que eu falei para ela é o seguinte: me perdoa. Passou muitos anos, uns 8 anos passaram. E eu vi no Facebook que a mãe daquele homem, que era o esposo, tinha falecido. Eu vim para o culto de manhã, falei, pastor, eu não vou voltar à noite, eu vou num velório. Peguei minha esposa, sem avisar ninguém, peguei o carro e fui até esse velório. Esse velório era no interior, nós demoramos mais ou menos umas 3 horas para chegar lá, sem avisar que a gente ia. E era aquele casal que tinha falado um monte para a gente. Nós chegamos lá sem avisar nada. Quando nós entramos naquele velório, que eles viram nós, imagina a afeição deles. Isso é perdão, irmãos. Por quê? Independente do que eles fizeram. Eu lembro até hoje, tudo que ela falou para mim no meio da igreja. Mas isso não me incomoda mais, isso me traz paz. E eu fui fazer o quê? Levar um abraço para eles, chorar com eles, sofrer com eles, mas estava ali junto. Por quê? Porque eu amo aquelas pessoas, eu amo pessoas, e Deus fala que a gente tem que amar o nosso próximo. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês me fez refletir essa ilustração, porque eu saí pedindo perdão para todo mundo, mas será que realmente eu precisava pedir perdão? E aqui em Atos nós vamos entender aqui na história de Estevão, exatamente isso. Nós vamos começar aqui por 8 características de pessoas que não perdoaram. A introdução diz assim, perdão é o aumentativo de perda. Então, perdão é igual a perca. Então, o título da mensagem é a grande perda. Por que essa grande perda? Porque nós somos carnais, nós vivemos nesse mundo. Mas se a gente for lidar com as pessoas deste mundo num conflito, a gente sempre vai querer sair por cima de uma briga. E não é isso que Deus quer.
Deus fala que a gente tem que perdoar e a gente tem que amar. Então, independente do que a pessoa faça com a gente, é o exemplo que eu dei. Na hora, a gente pede perdão e segue a nossa vida. Então, para o mundo, a gente está perdendo. Deus fala, se tomar um tapa numa face, dê a outra. Isso é perder. Mas a gente perde, mas Jesus ganha. Então, sim, perdoar é perder. Para liberar perdão, é preciso aprender a perder. Jesus nos ensinou que se perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Que eu li para vocês, isso que eu estou lendo está em Mateus 6. Quem ganha, sai perdendo. Quando pensamos que não podemos sair perdendo e revidamos, defendemos nossos interesses para sair ganhando. É o famoso não levo desafio para casa. Quando achamos que estamos ganhando, na verdade estamos perdendo. Se ganhar do próximo, perde o perdão de Deus. Isso está no versículo 15 de Mateus 6, amém? Irmãos, nós vamos ler aqui Atos do 7, capítulo 7, dos 54 ao 60. Depois eu vou vir detalhando os versículos e mostrando em cada versículo de pessoas que não perdoaram e de pessoas que perdoaram. E essas características vão nos ajudar a refletir o que nós estamos fazendo. Se a gente, como eu dei o meu exemplo, fazendo todas as coisas certas, mas eu refleti e entendi que se eu chegasse até aquela porta estreita, eu poderia estar perdendo minha salvação, porque eu estava deixando coisa para trás. Então, como a Bíblia fala, examine-se o homem em todo tempo. A gente tem que se examinar em todo tempo, porque a gente pode achar que está fazendo tudo certo e pode estar deixando algumas coisas para trás, e a gente tem que consertar isso daí. Então, em Atos 7, no versículo 54, diz assim, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelho e bradou, Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém? Irmãos, 8 características de pessoas que não perdoam. Primeiro, raiva. Segundo, ódio. Terceira, gritaria. 4, falta de diálogo. 5, ataques. 6, inimizade. 7, violência. E 8, convivência. Isso não sou eu que estou dizendo, nós vamos ver aqui no texto. Então, se a gente tiver alguma característica dessa, a gente tem que pensar, refletir e se acertar, seja com quem for. A primeira característica, raiva, eu não sei se eles vão pôr aí no telão, se eles tiverem, eles vão colocar lá, mas está no verso 54, na parte A do versículo, que diz assim, enfureciam-se no seu coração. Isso é raiva. Aqueles homens ficaram com raiva da pregação de Estevão. Uma pessoa rancorosa não consegue perdoar, porque sempre haverá algo para remexer sua ferida. Lembrar de coisas ruins que as pessoas fazem é uma característica de que não sabemos perdoar. Então, primeira coisa para a gente pensar, raiva.
Se a gente está sentindo raiva de uma situação, de uma pessoa, é porque a gente ainda não perdoou. Até aí está fácil, né, irmãos? A raiva é uma coisa que a gente consegue liberar rápido. Ódio é a segunda. Está no versículo, continua no versículo 54, mas a parte B do versículo, que fala assim: rangiam os dentes contra ele. Isso é ódio. Os inimigos de Estevão rangiam os dentes de tanto ódio. Quando a ira ia guardada, se torna em ódio. O ódio é cego. Uma pessoa com ódio é capaz de coisas terríveis. Quem não sabe perdoar sente mal quando vê a pessoa que ofendeu. Isso é uma outra característica. Quando você se sentir mal, quando você ver uma pessoa, é porque você ainda não perdoou ela. E se você não perdoa, você pode estar perdendo sua salvação. Terceira, que está no verso 54, no 54 não, 57, na parte A do versículo, no começo do versículo: gritaria. Eles, porém, gritaram em alta voz. Deve ter sido um grande tumulto de pessoas gritando palavras de ofensas contra Estevão. Quando uma pessoa com raiva fala alto, a tendência é o outro responder mais alto ainda, e começa uma confusão, mas a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso está lá em Provérbios 15:1. Quem não sabe perdoar normalmente responde com palavras grosseiras. Na hora da confusão, irmãos, a gente tem que ser pacificador, conversar, tentar mostrar, porque assim, numa briga ninguém tem razão, irmãos, tem pontos de vista diferentes, mas é nessa hora que a gente tem que ser passivo, é nessa hora que a gente tem que conversar, tentar mostrar, e muitas vezes não vai dar, você tem que respirar, pedir uma trégua, para no outro dia voltar a conversar, porque senão vai dar ruim. Então, a gritaria é uma característica de quem não sabe perdoar. Quarta, está no verso 57, a parte B, o final do versículo. Falta de diálogo. Taparam os ouvidos. Eles não queriam ouvir o que Estevão dizia. Quem não sabe perdoar, não consegue ouvir e perceber qual o gesto do próximo, mas inimizade começa depois de uma ofensa, quando um começa a ignorar o outro. Quem não sabe perdoar, isola, ignorando as pessoas que ofendeu. Falta de diálogo. Ignorar as pessoas. Isso é uma característica de quem não sabe perdoar. Porque como nós lemos aqui, Deus ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Independente do que aquela pessoa fez, você não precisa mais ter aquela intimidade que você tinha com a pessoa, mas você tem que conviver com ela. Você tem que perdoar, realmente é isso, é você conviver com aquela pessoa, é você ver aquela pessoa, você não ignorar ela está ali, você atravessa do outro lado. Se ela está sentada aqui na primeira fileira, você vai lá na última. Se ela está sentada aqui, você não consegue sentar nem na última ali, você vai lá do outro lado. Isso é ignorar a pessoa. Isso é um sintoma que você não perdoou a pessoa. Se isso está acontecendo com você, começa a refletir. Isso é falta de perdão. Quinta característica, ataques. Está no verso 54c. Diz assim: unânimes arremeteram contra ele. Depois que a raiva virou ódio, começou a gritaria e não havia mais diálogo. Começaram a atacar Estevão. Existem pessoas que são relativamente mansas, contudo, se estiverem descontentes, são capazes de fazer atrocidades. Este é o famoso pagar com a mesma moeda. Quem não sabe perdoar, responde de maneira vingativa. Então a gente não pode pagar com a mesma moeda. Eu vou falar de novo, né? Como Deus falou, a gente tem que amar as pessoas, dar outra face para as pessoas, não querer sair por cima, como o mundo fala, sair ganhando numa discussão.
Como a gente falou, perdão é igual a perda. É nessa hora que a gente tem que sair perdendo, para ganhar com Jesus. Amém? Deixa eu ver aqui qual que eu parei. Agora é ataques. Ataques. Ataques nós já falamos, né? Então agora inimizade, que é no verso 58a. Inimizade, lançando-o fora da cidade. Estevão foi levado para fora da cidade, onde era feito os apedrejamentos. Com este ato, estavam demonstrando que não era digno de estar no meio deles. Isto é o mesmo que riscar da minha lista. Quem não sabe perdoar, tem o hábito de romper com a amizade e excluir pessoas da sua vida. Irmãos, independente do que aconteceu, a gente não pode excluir. A gente tem que amar. Se a gente tem a certeza que aquela pessoa errou, que ela está no erro, a gente vai excluir ela? A gente vai isolar ela? Não. A gente tem que continuar amando e dentro da palavra mostrar a verdade para essa pessoa, para a gente ganhar ela para Cristo. E para nós fazer aquela caminhada junto até aquela porta estreita e morar com Jesus. Não tem como, irmãos, a gente ignorar uma pessoa. Imagine lá no céu, vai estar todo mundo junto. Aqui você ignorou uma pessoa, você não falou com ela, você não ajudou essa pessoa. Eu não sei como é que vai ser, mas um dos dois vai ficar fora, porque como é que vai ser lá no céu? Lá no céu não vai ter rancor, não vai ter ódio, não vai ter nada disso. Então que a gente possa realmente amar as pessoas, independente do que ela fez. Eu sei que tem situações que é terrível, não é fácil, mas a gente não precisa ter intimidade, mas a gente não pode ignorar. A gente tem que estender a mão, a gente tem que ajudar. A gente tem um exemplo aí que é Jesus. Deus, ele deu o filho dele, por amor de cada um de nós, para que a gente não pereça, mas a gente tenha a vida eterna. Que é exemplo maior que esse? Eu digo que perdão, ele é tanto horizontal como vertical. Então, primeiro, na horizontal, a gente tem que dar o perdão para o nosso próximo, para as pessoas, para depois receber na vertical de Deus o perdão. Amém? Vamos lá, me ajuda aí, Telão. Agora a Telão me ajudou. Violência. Está no versículo 58b. Violência. Ou apredejaram. Aqueles homens já estavam armados com pedras na mão. Foi só um começar, que todos atiraram suas pedras contra Estevão. Muitas pessoas andam sempre armadas com pedras nas mãos. Quem não sabe perdoar está disposto a atacar assim que tiver oportunidade. É uma outra característica, irmãos, temos que tomar cuidado. Mesmo que a situação não é com a gente, mas a gente está esperando só dar ruim ali, ó. Está ali, ó, o Zelim e a Sandra ali, ó. E eu estou aqui, só esperando dar ruim o negócio. Começou um a falar mal do outro, eu já começo a atacar daqui, ó. Nós somos pacificadores, irmãos. Nós estamos aqui para apagar o incêndio, não colocar brasa ali no incêndio, não. Amém? Lembre-se que o perdão ele não é fácil, mas o perdão é para pessoas espirituais. E o cristão é espiritual, irmãos. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui, não. Nós somos espirituais. Amém? Vamos lá. Então agora eu falei da violência, né? E a última característica de pessoas que não perdoam, convivência. Esse pega um pouquinho mais, né? As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Isso está lá no versículo 58, parte B do versículo. Parece que algumas pessoas que estavam presentes ali não fizeram muita coisa. Talvez não gritaram, nem atiraram pedras, mas atiçaram a confusão e ajudaram de alguma maneira. Saulo ajudou a guardar as suas vestes das pessoas que saíram para atacar Estevão. Existem pessoas que dizem que não faz mal ao próximo, mas fica esperando algo acontecer ou provocando outras pessoas.
que não sabe perdoar, se agrada quando alguém prejudica o outro. Deus abomina isso. Irmãos, tem pessoas que não conseguem liberar o perdão, mas também fica ali cutucando, incentivando o outro para também não perdoar. Isso é uma característica de quem não sabe perdoar. Então, irmãos, que a gente possa ser espiritual e não dar ouvido a essas pessoas que estão sendo usadas por Satanás. E Satanás vai colocar pessoas ao nosso redor. Porque se a gente não perdoar, a gente perde a nossa salvação. Amém? Agora nós vamos falar de 8 características de pessoas que sabem perdoar. Então nós aprendemos aqui 8, que a gente possa refletir nisso daí. Se a gente tiver alguma característica dessa, de raiva, de ódio, de gritaria, de falta de diálogo, de ataque, inimizade, violência, convivência, isso são características que a gente ainda não perdoou, de verdade. Então que a gente possa fazer aquela caminhada, se tiver que voltar para trás, irmão, volta. É melhor a gente dar 10 passos para frente, e depois mais 10 passos para trás, mais 50 para frente, mas a gente conseguir a nossa salvação, entrar no reino de Deus. Então vale a pena. Vamos falar então das características de pessoas que sabem perdoar. No versículo 55, no começo do versículo, a parte A do versículo fala espiritualidade. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Estevão perdoou porque quando os homens estavam cheios de raiva, ele estava cheio do Espírito Santo. Você não precisa se encher de razão, encha-se do Espírito Santo. O segredo para saber perdoar é ter uma vida cheia do Espírito Santo. O crente que tem a armadura de Deus veste o capacete da salvação para proteger a sua cabeça de ver, ouvir e pensar coisas ruins. Usa a couraça da justiça para proteger o seu coração de maus sentimentos e se proteger com o escudo da fé. Isso está lá em Efésios 6, do 10 ao 17. Nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra poderes e autoridades, contra os demonadores deste mundo e forças espirituais do mal. Resumindo, nossa luta é contra Satanás. Que a gente possa ser cheio do Espírito Santo e colocar as armaduras de Cristo. Para quando aquelas pessoas virem falar com a gente está ali com aquela armadura, está com a couraça, com o capacete da sabedoria, né? Que é para a gente ser sábio, e ser cheio do Espírito Santo, não ser cheio de mágoa, de fúria, de raiva, de gritaria, de falta de diálogo, de ataque, nada disso, mas ser cheio do Espírito Santo. Isso é uma característica de pessoas que perdoam. Amém? Então, em uma briga, irmão, respira antes de você responder. Lembre nisso, não, eu sou espiritual, eu tenho o Espírito Santo comigo. Espírito Santo, fala aqui comigo. Deixa a pessoa falando, mas você vai falando com Deus ali, ó. Espírito Santo, o que o Senhor faria no meu lugar? Ele vai soprar no seu ouvido. Amém? Segunda característica, determinação. No versículo, isso está lá no versículo 55b. Fitou os olhos no céu. Ao invés de ver o que estava acontecendo ou procurar uma saída, Estevão olhou para o céu. Isto nos ensina que quando não há solução em nenhum lado, olhe para cima, que Deus te dá uma salvação. A visão do crente não deve ser os problemas, e sim ter o alvo e meta e foco em Jesus. Que a gente possa sempre estar olhando para Cristo, independente do problema e da situação que estiver acontecendo. Olha para Deus, fale com Deus, Deus vai estar do teu lado. Eu com Deus eu sou maioria, mesmo que eu estou em luta com uma multidão, mas eu tenho a maioria do meu lado. Amém? Terceira característica de pessoas que sabem perdoar: visão. E viu a glória de Deus e Jesus que estavam à sua direita. Está no versículo 55, bem no finalzinho do versículo.
Estevão não olhou nem as feridas que tinham no corpo, porque se maravilhava ao ver a glória de Deus. Devemos sempre contemplar a glória de Deus, que ofusca todos os nossos problemas. Deus tem o melhor para aqueles que o amam. Se a gente for lá ler em Romanos 8, né? Acho que 28 ou 25 fala sobre isso. Então que a gente possa sempre estar glorificando o nome do Senhor. Eu vou falar uma coisa. Posso falar, pastor Diego? Ele nem sabe, mas ele está falando que pode. Então glória a Deus. Pastor Diego, a pastora Dani me ligou numa situação, né, que o pastor Diego passou. E independente do que estava acontecendo, ele assumiu a responsabilidade, o homem de Deus, foi lá, não, está tudo certo, eu vou assumir, vou sem problema nenhum. Mas foi uma situação bem difícil para ele. Mas em todo o tempo ele continuou glorificando o nome do Senhor ali. E no final deu tudo certo. Deus, ele é bom. Deus é justiça, ele é amor, mas também é justiça, né? E aquela pessoa que achou, porque tinha estudo, porque conhecia de lei, mas ela não conhecia o Todo-Poderoso, né? Que está acima de tudo, né? Está acima de todas as leis. Então, glória a Deus. Vamos lá. Eu falei de visão, né? Então, agora nós vamos falar do versículo 56, que fala de aprovação divina. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Ao ver os céus abertos e Jesus em pé, demonstra um ato de aprovação de Deus. Se a Bíblia diz que Cristo vive assentado à direita de Deus, ele abre os céus e se levantou em gesto de aprovação e atitude. De Estevão, se você é um servo de Deus, saiba que Deus está vendo sua vida e fará justiça por você. Amém? É aquilo que eu falei. Deus hoje ele é nosso advogado. Ele está ali para nos ajudar em todas as causas. Amém? A quinta característica de pessoas que sabem perdoar está no versículo 59, que fala oração. Que invocava e dizia, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Estevão era um homem de oração, aprendeu com Jesus que precisava perdoar seus inimigos. Sua oração foi colocar sua vida mais uma vez na mão do Senhor. Quando sua vida está nas mãos de Deus, você está protegido. Para perdoar as pessoas é preciso orar. Isso é uma característica de pessoas que sabem perdoar. Irmão, o perdão, a falta de perdão, ele nos traz doença, ele nos traz o câncer, traz os ossos ficam enfraquecidos, o céu fica de bronze, nós não conseguimos mais orar, nossa visão fica conturbada, nós começamos a olhar só para os defeitos, só para as coisas ruins. Agora, quando a gente libera perdão, tudo isso aí cai por terra. Então, oração. É uma característica que a gente sabe perdoar, a gente tem que orar. Mesmo que na situação, eu sei que quando nós estamos em algumas situações é difícil, mas a gente precisa orar, pedir para Deus nos dar força, nos ajudar a perdoar, nos ajudar, né, a ter visão, a aprovação divina, a espiritualidade, né? Então, oração é fundamental. Então, irmãos, quando o pastor coloca esses propósitos, vamos orar às 5 da manhã, vamos orar às 3 da tarde, não sei se vocês sabem, mas todos os cultos de quarta e domingo, enquanto está a abertura aqui do culto, tem um obreiro lá atrás orando aqui pela igreja. Até o pastor começar a pregar, aí ele sai de lá e vem aqui também, porque ele também precisa receber a palavra de Deus para se fortalecer, para o próximo culto ele está lá orando de novo. Então ali 15 minutos fica um obreiro, sai, vai outro, e a gente vai revezando e orando para a igreja, porque a oração é fundamental. Amém? Segunda característica de pessoas que sabem perdoar, humildade. Então, ajoelhando-se, está no verso 60, Estevão ajoelhando-se, mesmo em público, e diante de seus inimigos, ele se ajoelhou. Quando falamos de ajoelhar, pensamos em alguém de pé, mas Estevão estava caído no chão, deitado e sem forças.
se esforçou o máximo que pôde para estar de joelho. Para perdoar é preciso humildade. Ele estava sendo apredejado, estava caído, com dor, sofrendo, mas a humildade dele, deitado, ele conseguiu ficar de joelho. Então, para perdoar precisamos ser humildes. Até naquela hora ele foi humilde. Amém? Que a gente possa refletir, em qualquer situação que a gente tiver, é mais difícil, que a gente possa ser humilde. Sétima é a resignação. Resignação é negar a si mesmo. Está lá no versículo 60, parte B. Clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Mesmo sentindo dores, ele perdoou. Seu grito em alta voz não era de dor, mas também para que todos os presentes soubessem de seu perdão. Resignação não é negar a si mesmo. Mesmo sentindo dores, é importante falar palavras liberando o perdão. Uma pessoa que sabe perdoar não vê apenas quem tem razão na causa. É aquilo que eu falei, numa briga não tem ninguém certo, não tem que ficar, eu tenho razão, ok? Não, é conversar, é ser humilde, é dar ouvido, é não se exaltar. É isso que a gente precisa ter, a gente precisa se negar a si mesmo. Amém? Isso o que é? É perder para ganhar com Jesus. E a última característica de pessoas que sabem perdoar é a perseverança. Está no versículo 60, bem no finalzinho do versículo. Com essas palavras, adormeceu. Há pessoas que não conseguem perseverar em suas palavras. Estevão perdoou aqueles homens até o fim, como Jesus ensinou perdoar sempre. Quem sabe perdoar, persevera até o fim, liberando o perdão aos ofensores. Para perdoar seus inimigos, o crente precisa se encher do Espírito Santo, ter determinação, manter o foco em Jesus sempre, visão na glória de Deus, buscar a aprovação de Deus e não dos homens, viver em oração, ser humilde, negar a si mesmo e ser perseverante, porque o inimigo proverá situações para te ofender. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essas são as 8 características de pessoas que não sabem perdoar e 8 características de pessoas que sabem perdoar. Que nessa noite a gente possa refletir nisso, para a gente ver o que a gente está fazendo com a nossa vida. Quem disse que perdão é um sentimento? Perdão é uma atitude. Jesus mandou perdoar. Então, mesmo que a pessoa não mereça, ou ainda que não reconheça o seu erro, pedindo perdão, mesmo assim, devemos perdoar. Qualquer circunstância nós temos que perdoar. Lembre-se, se nós não liberar perdão, a gente pode perder a nossa salvação. Você acha que pedir perdão é difícil? Não é fácil, é difícil. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, difícil mesmo seria se tivéssemos que morrer lá na cruz. Jesus morreu. Será que a gente acha ainda que é difícil pedir perdão? É lógico que a gente é seres humanos, né? Difícil. Mas a gente tem que lembrar nisso. Deus ele deu o Filho dele naquela cruz, por amor de cada um de nós. Porque a gente não tinha como pagar a conta, mas ele pagou. Um alto preço por amor de mim e de vocês. E pela graça de Deus e amor dele, nós estamos aqui hoje. Amém? O perdão, como eu falei, ele traz um monte de consequências ruins quando a gente não libera. Mas quando a gente libera o perdão, ele nos liberta de sentimentos malignos. O perdão torna possível a vivência em comunidade. O perdão nos torna aptos para adorar. O perdão quebra as correntes que nos prende a nossos ofensores, e o perdão nos faz mais parecido com Cristo. Amém? Irmãos, então que nessa noite é uma noite realmente de reflexão, que a gente possa realmente pensar no que a gente está fazendo.
O verdadeiro amor de Deus espera que nós amemos as pessoas e não as suas atitudes, assim como Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Amém? Mas antes de encerrar, estou vendo aqui que dá tempo, eu quero contar aqui uma história para vocês, que eu achei bem interessante, que fala a importância do perdão. E diz assim, ó: o pequeno Zeca entra em casa após a aula, batendo forte os seus pés no assoalho da casa. Seu pai, que estava indo para o quintal para fazer alguns serviços na horta, ao ver aquilo, chama o menino para uma conversa. Zeca, de 8 anos de idade, o acompanha desconfiado. Antes que seu pai dissesse alguma coisa, fala irritado: pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito aquilo comigo. Desejo tudo de ruim para ele. Seu pai, um homem simples, mas cheio de sabedoria, escuta calmamente o filho que continua a reclamar. O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Não aceito, gostaria que ele ficasse doente sem poder ir à escola. O pai escuta tudo calado, enquanto caminha até um abrigo onde guardava um saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o menino acompanhou, calado. Zeca vê o saco ser aberto e antes mesmo que ele pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propôs algo. Filho, faz de conta que aquela camisa branquinha que está secando no varal é o seu amiguinho, Juca, e cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu, endereçado a ele. Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa, até o último pedaço. Depois volto para ver como ficou. O menino achou que seria uma brincadeira divertida e passou a mão à obra. O varal com a camisa estava longe do menino e poucos pedaços acertavam o alvo. 1 hora se passou e o menino terminou a tarefa. O pai, que espiava tudo de longe, se aproximou do menino. Ele pergunta: filho, como está se sentindo agora? Estou cansado, mas estou alegre porque acertei muitos pedaços de carvão na camisa. O pai olha para o menino, que fica sem entender a razão daquela brincadeira, e carinhoso lhe fala: venha comigo até o meu quarto, quero lhe mostrar uma coisa. O filho acompanha o pai até o quarto, e ele, colocado na frente de um grande espelho, onde pôde ver seu corpo todo. Que susto! Zeca só conseguia enxergar seus dentes e os seus olhinhos. O pai então lhe disse ternamente: filho, você viu que a camisa quase não se sujou, mas olhe só para você. O mal que desejamos aos outros é como o que lhe acontece. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com os nossos pensamentos, a borra e o resíduo e a fuligem ficam sempre em nós mesmos. Cuidado com os seus pensamentos, eles se transformarão em palavras. Cuidado com as suas palavras, elas se transformarão em ações. Cuidado com as suas ações, elas se transformarão em hábito. Cuidado com os seus hábitos, eles moldam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, ele controla o seu destino. Então é melhor perdoar antes que vire um hábito e eu perca a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.